Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito boa noite a todos. Estamos dando início ao nosso programa Painel aqui pela TV Erechim, sempre num oferecimento de Sicredi. Sicredi, traga sua poupança para a Sicredi, veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. E também da Unimed, Unimed Erechim, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Bom, nós voltamos a falar sobre futebol um pouco, né? E falando de futebol de campo, nós temos que falar com o representante maior, assim, do norte do estado, não falo nem de Erechim, que é o Ipiranga Futebol Clube. O Ipiranga que a meu juízo, eu sei que o presidente Adilson não concorda, mas a meu juízo o Ipiranga está, né, pelo tamanho da cidade, pelo enfim e tal, está no campeonato que é o dele mesmo, que é a Série C. Né? Não é nem a D, e a Série B eu vejo assim uma distância muito grande, mas é um sonho que o Ipiranga tem, um sonho legítimo que o Ipiranga tem, e deve ser mais do que uma meta, um objetivo, né, do Ipiranga buscar uma vaga, buscar o acesso para a Série B. Né? Então não estou desfazendo aqui o Ipiranga ficando na Série C, absolutamente. Né? O Ipiranga, aliás, já vai para o sétimo ano, para a sua sétima participação na Série C, que é um campeonato muito concorrido, com equipes de muito bom nível para uma Série C, né? Vários clubes, enfim, de capitais, né? E o Ipiranga, se também não é campeão, também não é lanterna, né? Se não consegue chegar à Série B, ou não tem conseguido, também não tem descido. E isso eu acho que faz parte de um processo de amadurecimento. Ah, mas já faz 6 anos que está. Às vezes, para maturar, nós, pessoas, às vezes, para maturarmos, levamos 40 anos, 50 anos. Né? Alguns passam uma vida e não amadurecem nunca. Né? Então, mas vamos abrir com o espírito que o Ipiranga se prepara para mais Campeonato Gaúcho e também para mais uma participação na Série C, né, com vistas, obviamente, com a ascensão à Série B. Para falar a respeito disso, nós estamos recebendo nada mais, nada menos do que abaixo do presidente, quem sabe o cargo mais importante,
seja o do gerente de futebol. E nós estamos recebendo aqui hoje o Farney Coelho, que é o gerente de futebol do Ipiranga. Farney, tratá-lo assim, seja muito bem-vindo aqui, boa noite. Muito obrigado pelo convite, boa noite, é um prazer estar conversando contigo, com o teu público e poder falar um pouco do nosso trabalho do Ipiranga, né? Bom, quantos anos de Ipiranga, ou quanto tempo? Eu vou fazer 1 ano agora em dezembro, eu cheguei em dezembro do ano passado, né? Então estou fazendo 1 ano no clube. Aquela montagem daquele time que foi vice-campeão gaúcho, tu tiveste uma participação ali já, assim, digamos, na montagem do grupo? Sim. Na verdade, quando a gente foi contratado aqui para o Ipiranga, a gente definiu que a gente ia passar por 4 instâncias, né, para contratar um jogador, né? A direção, através do presidente, a comissão técnica, análise de desempenho, análise de mercado, que já tem um menino aqui que já está há 4 anos, que é o Robson, muito competente, e por mim, né, pelo nosso departamento de futebol. Então, assim, normalmente a gente trouxe um banco de dados aqui para o Ipiranga. Alguns nomes, alguns jogadores, o clube já tinha, o Edson Goleiro, o Gedeilson, já eram nomes que o clube já vinha trabalhando há algum tempo para trazer. E aí a gente veio com outros nomes, com o Falcão, com o Lohan, com o Mateuzinho, né, com o Hugo Almeida, essa turma toda a gente trouxe do nosso banco de dados, eram jogadores que a gente já vinha monitorando. Esse pessoal estava na tua carteira? Assim? Na minha, isso. A pandemia me deu de atletas, isso. Só para deixar bem claro. Na verdade, assim, eu trabalho com futebol já há 14 anos, só que eu não tinha essa organização que a pandemia me deu, porque a gente não tinha tempo. A gente trabalha muito, assim, a gente não, enquanto os jogadores, a comissão técnica pode tirar alguns dias de folga, normalmente o executivo, o gerente, quando para o futebol, tu já tem que estar pensando primeiro nas rescisões, renovações e depois nas novas contratações. Então a gente para muito pouco, né? A gente tem muito pouco tempo de parado. Na pandemia eu me vi em casa parado, sem ter um campeonato para contratar, sem ter uns jogadores para rescindir. E aí eu consegui organizar. Muitos jogadores estavam nos celulares, outros estavam em algumas planilhas Excel, outros estavam em algum sistema, algum aplicativo. E aí eu consegui trazer tudo, consegui montar um banco de dados ali de quase 1.500 atletas, acho que uns 1.400 atletas, né, de monitoramento de todos os campeonatos estaduais do Brasil, alguns campeonatos importantes de Série B, Série C, Série D. Então a maioria dos jogadores, do Lohan, por exemplo, a gente acompanhava desde 2018, o Falcão desde 2019. Então tinha alguns jogadores que a gente trouxe para cá, que a gente já monitorava há bastante tempo, assim, então isso reduz bastante a chance, minimiza, né, na verdade, a questão dos erros. Obviamente, a gente não pode afirmar que tu vai acertar 100%, a gente vai errar, faz parte, mas a gente tenta minimizar os erros já monitorando o atleta há mais tempo. O que não impede também, daqui a pouco, de um empresário, algum amigo, algum conselheiro, algum diretor do clube indicar outros nomes. A gente também não pode ter um compromisso com o erro também. Vou contratar só porque está no banco de dados, só porque estou monitorando. Não, se vem um nome mais interessante do que aqueles nomes que a gente já vem monitorando, nada impede. Claro que isso é sempre ruim para nós, porque tipo, se tu está monitorando alguns jogadores, e agora no Ipiranga a gente reduziu essa margem aí para 120, 130 atletas que a gente vem monitorando com o Robson ali, que é o nosso analista, com a comissão técnica, com o Xande, que é o auxiliar técnico. Se a gente contrata um nome fora desse monitoramento, é porque a gente não estava monitorando certo, né? A gente não estava monitorando correto. Claro que a gente vai fazer algumas correções, mas normalmente é raro os nomes que a gente contrata fora desse monitoramento, porque a gente acredita que minimiza demais a chance de erro do que a gente pegar um jogador do empresário tal, do outro empresário tal, e normalmente o empresário tal vai colocar o A que tu quer, mas vai querer colocar o B e o C junto, né? Não vai querer colocar só o A, vai querer colocar o B, o C. A gente tem um problema muito sério aqui na questão do Ipiranga, que os empresários veem o Ipiranga como uma plataforma, como uma prateleira de colocar o jogador em evidência. Então eles não querem colocar os melhores jogadores aqui, eles querem colocar os jogadores que estão em ascensão ou que eles vêem projeção. Então eles colocam o jogador dentro do Ipiranga para que daqui a 3, 4, 5 meses eles possam negociar, e normalmente o Ipiranga ficava chupando o dedo. Hoje a gente já tem uns contratos mais bem feito, mais bem amarrado, mas esse ano mesmo a gente perdeu alguns jogadores que foram muito mal negociados, né? Alguns jogadores foram bem negociados, o caso do Eric, e outros jogadores foram muito mal negociados, o caso do Falcão. Então hoje a gente já tem um pouco mais de expertise, foi como tu abriu aqui conversando, a gente vai também aprimorando os processos dentro do clube, né? Esse processo assim de afirmação, dá para se dizer, o Ipiranga hoje dentro da Série C é um time respeitado, né? Mínima, assim, dá pra, no mínimo bastante respeitado.
se eu estivesse numa Série C num outro clube, eu não gostaria de cair no grupo do Ipiranga. Não que ele vai ser campeão, digamos assim, né? Que até pode ser campeão, mas assim, é um time chato de jogar, normalmente arma bons times e tal, né? Esse fato do Ipiranga já estar há 6 anos, né? Está indo para a sétima participação na Série C. Isso não faz com que o empresário, digamos assim, crie uma certa confiabilidade assim de colocar um atleta seu lá? Eu diria que a confiabilidade vai até acima disso, né? Vai pela questão do pagamento. O Ipiranga é um clube que paga dia 5 e paga dia 15, né? O Ipiranga tem muito poucos débitos, né? O que tem está controlado, né? Claro, tem bastante se nós comparar com uma empresa normal, né? Mas em comparado com outros clubes do mesmo tamanho, o Ipiranga tem as contas controladas, tem a parte financeira controlada. A cidade de Erechim é uma cidade que a gente gosta de vir trabalhar, a culinária é muito boa, segurança, tu consegue andar em comparação com outras cidades aí, hoje a gente tem segurança dentro de Erechim, uma cidade que a educação é boa, né? Há empregos, há uma sensação também acho até de alegria, de pertencimento à cidade, assim, a cidade vem alta, né? Então isso atrai muito, isso ajuda bastante na hora da contratação. Isso circula entre os atletas? Com certeza. Quando a gente escolheu vir para Erechim, quando tu escolhe também os atletas para falar, a primeira coisa que tu vende é a cidade. Ó, vem para cá porque a tua esposa vai gostar daqui, porque tem um comércio legal, tem emprego para ela se ela quiser trabalhar, tem uma escola bacana para o teu filho, pode vir para cá que a culinária é boa, tu vai ter onde levar ela, tu vai ter onde passear. Então isso com certeza, a qualidade de vida comparado aos grandes centros nos favorece, porque normalmente um jogador vai para uma capital, uma índice de violência alto, o jogador vai ficar dentro do apartamento, o jogador vai estar viajando porque vai jogar, a esposa vai ficar dentro de um apartamento trancado, né, com os filhos e tal. Então a Erechim te possibilita isso, uma qualidade de vida maior, isso a gente vende bastante. Óbvio que está na Série C, consolidar na Série C também facilita. O impeditivo, a questão mais complicada é a questão orçamentária. Nós temos um dos menores orçamentos em termos de Série C, talvez tirando o Atlético que caiu esse ano, acho que nossa folha era menor. A gente tem um pouco de impeditivo na questão do orçamento, mas em questão de qualidade de vida, de cidade, de confirmação, afirmação do clube, isso nos facilita muito e acho que isso está muito ligado à figura do Adilson e da direção dele. Eu acho que, digamos, nessa história assim, preciso 2 jogadores de pé esquerdo, preciso um jogador que seja um velocista, eu preciso ter um armador, mas quando se contrata, se vai atrás disso, eu quero crer que também junto vem, em alguns casos, ou na maioria dos casos, vem uma esposa, vem um filho, ou vem os filhos, né? E o atleta não é só o campo e a bola, e o grupo dele, né? Muito pelo contrário, quando acaba tudo ele vai para casa, né? E chegando em casa tem toda uma vida como alguém que trabalha numa empresa aí, né? Quando encerrou o expediente, né? Você tem que, algumas coisas tem que casar, digamos, dar certo, se sentir bem. Eu acredito muito em 50-50, eu falo isso muito para o presidente. Para mim, 50% é qualidade individual do atleta, qualidade individual de todas as pessoas que estão inseridas dentro do processo do clube. E 50% é ambiente. É tu ter um bom ambiente, é tu ter Nós temos aqui um psicólogo que é fantástico, o Paulo Cautes, que dá toda essa assessoria para nós, o departamento médico dá toda uma tranquilidade para os meninos trabalhar. A gente consegue gerir, o Luizinho é fantástico para isso, nosso treinador também é fantástico para isso. A gente consegue ter um ambiente que as pessoas estão felizes. Mesmo na folga, tu vê gente lá. Tu vê atletas no clube fazendo algum tratamento, fazendo algum reforço. Mesmo na folga, tu vê a gente vai de manhã, vai de tarde, não tem treino, não tem nada, mas a gente está no clube, a comissão técnica está no clube, porque o ambiente é tão sadio, é tão legal que a gente acaba fazendo até mais do que as nossas tarefas. E isso, claro que é muito por causa da direção, mas também muito por causa da cidade, né? Porque a cidade nos possibilita isso, né? Tu ter uma URI, né? Uma universidade por trás que nos dá um apoio, tu ter um Paulo Cautes, né? Um psicólogo desse porte nos dando apoio, né? Tu ter uma culinária bacana, os jogadores vão para vários restaurantes aqui, tudo legal, né? Então, tem muitas coisas assim que deixa esse ambiente mais leve.
a própria torcida que nos apoia bastante, cobra bastante também, a torcida do Ipiranga, pelo tamanho dela no estádio. A gente sabe que a torcida do Ipiranga é muito maior do que vai no estádio. Ela não tem a cultura de estar no estádio, né? Não tem cultura. Tanto que jogos grandes eles lotam. A cobrança nossa aqui já nem cobram mais. Mas assim, nas redes sociais a gente vê um impacto, né? Às vezes tem jogo aí com 40, 50 mil visualizações dentro das nossas redes sociais. Tu vê que eles acompanham e cobram bastante pelo tamanho do apoio dentro do coisa, mas é uma torcida que apoia, que respeita os profissionais que estão lá dentro. Eu acho que isso essa energia que tem na cidade, esse ambiente, potencializa as qualidades individuais. Então, eu acho que os empresários enxergam muito isso. Vou levar lá para o Ipiranga, porque dia 5 eles vão pagar a carteira, dia 15 eles vão pagar a imagem, o cara vai morar num apartamento bacana, o cara vai poder levar a esposa, não vai estar na noite, o cara vai poder levar a esposa, o cara vai ter um bom trabalho com o treinador, tem um psicólogo para dar o suporte, tem uma academia para dar o suporte, tem um preparador físico capacitado, então o cara vai evoluir, ele só está lá para trabalhar, ele vai conseguir evoluir. E de lá a gente vai conseguir negociar para outros lugares. Aí que está, tendo esse arcabouço todo aí, aí vai entrar a minha bola, né? O cara tendo bola, sabendo que tendo um ambiente todo favorável, ele vai render mais. Em rendendo mais, tem 1000 olhos olhando. Exatamente. Né? E aí o que a gente fez? A gente perdeu 6 titulares do Gauchão para a Série C, né? Que perdeu no sentido de não querer, sabe? Eram jogadores que a gente não queria ter negociado. Porque o Ipiranga não é um clube empresa, o Ipiranga é um clube da comunidade. O Ipiranga é um clube da comunidade, né? Que representa a comunidade e que quer ganhar. O Ipiranga não está preocupado com o resultado financeiro, né? O Ipiranga está preocupado principalmente com o resultado no campo. Prova disso é que nós tivemos oferta financeira para liberar jogadores antes da final do Gauchão, e a gente segurou até a final do Gauchão porque a gente queria ser campeão, né? A gente não negociou, a gente negociou depois. Alguns contratos previam que os jogadores poderiam sair para os clubes de Série A ou B, com uma liberação de empréstimo. Alguns contratos previam que os jogadores podiam sair, ativar uma cláusula de saída para o exterior sem custo, sem pagar indenização para o clube. E esses contratos todos a gente está revendo para o ano que vem, todos os contratos que a gente está fazendo um contrato mais longo. Também entendeu que o Ipiranga é um clube que pode gerar receita através de negócios, de contratação e negociação de atletas, mas isso tem que ser específico. A gente vai pegar 2, 3, 4 nomes, esses 3, 4 nomes a gente vai trabalhar para o mercado exterior ou para o mercado externo, né? Não vão trabalhar só para dar resultado dentro do campo, mas também para gerar receita. Esses jogadores a gente vai fazer contrato de 2, 3 anos com uma multa melhor e tal. Esse tipo de acerto a gente está também, como tu disse, a gente vai convivendo mais com a competição e vai aprendendo também esses ajeitos. Porque eu já tinha trabalhado na Série B e já tinha trabalhado na Série D. Mas a Série C é uma competição muito peculiar, tá? Muito peculiar, é muita viagem para o Nordeste, é muito problema de logística, 2, 3 vezes a gente ficou no aeroporto de Chapecó, então tu tem que ter um grupo que entenda isso, que consiga, talvez o jogador de Série B não se encaixe na Série C, e talvez o jogador de Série D não se encaixe na Série C. Tu tem que ter uns jogadores muito específicos para essa competição. O jogador tem que saber que pode acontecer isso. Isso, e é um campeonato de força. Tu joga muito no Nordeste, o time do Nordeste, jogos 3 horas da tarde, como a gente jogou no Nordeste, com calor de 40 graus, aqui num frio do caramba, chega lá naquele calor, às vezes chegando lá um dia antes, a alimentação também já não é a que nós estamos acostumados, já é uma alimentação diferente, às vezes 4 dias fora, 5 dias fora, dependendo da viagem, então... Agora, Fábio, tem também uma outra coisa que a gente não tocou, que é o seguinte: uma coisa é o trabalho do analista de desempenho, outra coisa, digamos, que casa um pouquinho perto daquilo que tu... eu preciso de um cara assim, o cara vai te oferecer 10 caras, tem 10 que são velocistas e não sei o que e tal. Tem 10 finalizadores, tem 10 armadores, tem 10... Agora existe uma outra coisa que, digamos, há treinadores e há treinadores, né? O treinador pode vir com a concepção, com a ideia de jogo dele, né? A minha ideia de jogo é essa. E de repente, como é que fecha isso aí? O técnico tem que ceder um pouquinho, às vezes, para mudar, para aceitar o que lhe é ofertado, ou
Ou vocês têm que chegar e dizer, bom, nós temos que buscar o que o homem pediu. Tua pergunta foi excelente, porque esse é o grande detalhe da nossa profissão. Tu escolhe a comissão técnica, esse é o detalhe. Quando tu escolhe a comissão técnica, tu escolheu um perfil de trabalho. Eu não sabia. Tu escolheu um perfil de trabalho. Como você diz, o gerente escolhe. Ou o presidente, não, tá? Junto com o presidente. Isso, junto, aqui o Luizinho foi contratado porque junto comigo. Aí tem que ter uma simbiose muito grande. O presidente contratou eu e o Luizinho juntos, tá? Ele perguntou pro Luizinho de mim, o Luizinho falou bem, eu perguntou de mim pro Luizinho, a mesma coisa. A gente se acertou, mas a gente não foi contratado junto. Mas a renovação a gente fez, eu já participei da renovação do Luizinho, porque eu gosto muito de sequência de trabalho. Bom, eu antes de trabalhar no Brasil, eu trabalhei 3 anos no Mato Grosso, no Nova Mutum. Foi 3 anos com o mesmo treinador. Claro que a gente deu resultado, a gente foi campeão da 2ª divisão, foi campeão da 1ª divisão do Mato Grossense, foi semifinalista da Copa Verde, a gente deu resultado. Por isso que também manteve trabalho, porque também o nosso trabalho depende de resultado. Mas o meu treinador do Mato Grosso, por isso que eu estou até abrindo um parênteses, ele jogava com 2 linhas de 4, com meia, com 9, os extremos tinham que ter velocidade para ir e voltar, porque ele marcava primeiro para depois atacar. Então, os lateral tinham que ser alto, porque ele balançava demais, a bola aérea podia vir nas costas do lateral. Tinha um perfil de jogador para contratar. O Luizinho é completamente diferente de todos os treinadores que eu já trabalhei. O Luizinho tem um otimismo, ele tem uma coragem que é muito diferente, sim, que é a maior virtude dele, mas também às vezes pode se virar um defeito. Mas que é a maior virtude dele, ele é muito corajoso, ele propõe algo diferente do que os outros treinadores estão fazendo normalmente dentro do Rio Grande do Sul. Ele ataca. O Luizinho ataca, o Luizinho pressiona na frente, o Luizinho quer ter a posse, o Luizinho não quer só ganhar, o Luizinho quer ganhar e ter uma qualidade técnica, ter um jogo bonito, né? Que o torcedor que vai no estádio, independente do resultado, veja um bom jogo, veja um jogo construído, um jogo apoiado, um jogo com individualidades se salientando. Então o Ipiranga se destacou não só pelo resultado, muito mais, tipo, o Ipiranga foi falado no Brasil inteiro, muito mais pelo modo de jogar, né? Um modo ofensivo, um modo agressivo, e claro, quando tu perde os jogadores é muito mais difícil tu repor, né? Porque até o jogador entender que ele não tem que voltar tanto, que ele tem que marcar lá em cima, que ele tem que ter a posse lá, que ele tem que valorizar a bola, que ele não pode entregar a bola de qualquer jeito para o adversário, não pode finalizar uma jogada de qualquer jeito, tem que ficar com a bola, que é os conceitos que o Luizinho trabalha, é diferente. Então ele mudou muito a questão dos conceitos do meu antigo treinador para o novo treinador quando eu cheguei aqui. Mas a gente fez 3, 4, 5 reuniões, entendeu o conceito que o Luizinho queria trabalhar e traz jogadores, aí não é questão de nome, não é questão do A ou do B, é questão do perfil, característica do jogador. O Luizinho não joga com um jogador que só marque, que não tenha um bom passe. O jogador só com força não vai jogar com o Luizinho. O jogador só técnico também não vai jogar com o Luizinho porque ele tem que também pressionar. Então esse perfil de jogador vai sim pela condição da comissão técnica. A parte tática, o time do Luizinho a gente monta com 11 na linha, porque às vezes ele joga no 4-4-2, normal, com 2 meia vindo para dentro e 2 atacantes, e às vezes ele joga no 4-2-3-1, né, com 2 extremas, recua, tira um dos atacantes, bota mais um meia e bota um centroavante. Então, na verdade, quando tu monta o time do Luizinho, quando a gente monta no papel os jogadores, a gente monta com 11 na linha, porque para ele ter essa variação, né, às vezes jogar no 4-4-2, às vezes jogar no 4-2-3-1, e ter peça para isso, né? Ter característica para isso. Óbvio que se a gente tiver um jogador mais generalista que consiga fazer 2, 3 funções dentro do campo, melhor. Mas normalmente esses jogadores generalistas são mais caros. Então eu digo sempre assim para o presidente, eu prefiro contratar um cara que é 8 numa coisa e 4 na outra, né? É 8 na posse e 4 na marcação, do que ter um cara que é 5 em tudo. Porque o cara que é 8 na posse, ou 8 na finalização e 4 na retomada de bola, ele vai me ajudar em determinado momento do jogo, com essa característica dele. Agora o cara que é 5 em tudo, o cara vai ser 5. Ele não vai conseguir te dar o algo mais. Então a gente contrata muito por questão de característica, né, perfil do treinador. Né? Por isso que eu sou muito contra, até quando a gente teve ali, oscilou, teve 6, 7 partidas sem ganhar, se cobrou muito que nós demitíssemos o treinador e tal. Eu não concordo, eu acho que depois quando acabou o trabalho, finalizou o trabalho no final do ano, vamos avaliar, o treinador é bom nisso, ele é ruim nisso, ele ajudou nisso, bom, vale a pena para o Ipiranga ficar com ele. Não vale a pena para o Ipiranga ficar com esse trabalho. Mas finalizar trabalho, eu sou muito a favor de finalizar trabalho. Trabalhei 3 anos lá com um treinador lá no Mato Grosso, com o Luizinho já estamos indo para o 2º ano e eu gosto muito dessa sequência porque para perder um jogo, pode ser o cara que cortou a grama, que não cortou a grama direito lá, torceu o tornozelo de um jogador e tu mais perdeu um jogador que era importante para aquele jogo e tu perdeu o jogo. Um funcionário do clube pode gerar um problema que tu perca o jogo.
Para ganhar o jogo, todo mundo tem que fazer tudo certo. Todo mundo dentro do clube, a alimentação tem que ser boa, o cara não pode comer uma comida estragada, não pode, o cara tem que estar bom com a cabeça, o psicólogo tem que trabalhar, o preparador físico tem que ter a dose certa do trabalho para o cara chegar descansado para o jogo. Todo mundo tem que fazer um trabalho. E aí no Brasil a gente tem a cultura de colocar a culpa num cara, no treinador. Então eu sou muito contra isso. Eu acho que quando tu perde, tu tem que fazer o diagnóstico, entender por que tu perde também, entender por que tu ganha, e aí avaliar. E ninguém é perfeito, o treinador não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas tem coisas boas e coisas ruins, e a gente tem que potencializar as coisas boas para gerar o resultado dentro do campo. Sem dúvida. Qual é a ideia com vistas a 2023? É fazer contratos até o final do Gauchão? Fazer alguns contratos até o final da Série C, ou como é que é? Até o final do Gauchão, acho que a gente tem 2, assim, a gente está com um grupo... Sem citar nomes aí. Não, a gente está com um grupo com 12 jogadores que renovaram, a gente tem mais uns 4 ou 5, não, 6 jogadores já contratados para a temporada. Que não estão aí. Que não estão aqui, que a gente vai contratar, a apresentação nossa é 1º de dezembro, e falta mais uns 6 ou 7 jogadores para a gente fechar um grupo aí de 25 atletas, né? E aí a gente sobe mais uns 5, 6 guris da base, que eu acho importantíssimo também dar essa contrapartida social para a comunidade, e daqui a pouco também tirar um talento da nossa categoria de base. A gente vai trabalhar em torno de 30, 31 atletas para o grupo ano que vem. Falta ainda uns 6 ou 7 atletas. Dos atletas que já estão acertados, só tem 2 atletas com contrato acabando no final do Gauchão. O restante dos atletas acaba, no mínimo, até o final da C do ano que vem. Alguns atletas já com gatilho, a gente não faz contrato de 2 anos, mas a gente já coloca gatilho, tipo, se ele completar 20 jogos no ano, ele renova automático. Porque senão ele joga 20 jogos e aí quando tu chegar para negociar com ele a renovação do contrato para o outro ano, ele vai me pedir o dobro do salário porque já tem um monte de time atrás. Então a gente já coloca alguns atletas com gatilho, né, aqueles atletas que a gente acha mais promissor, a gente coloca 1 ano, mas já com gatilho de, jogou 20 partidas, fez tantos gols ou deu tantas assistências, já renova automático o próximo ano com salário tal. Tipo, a gente já define isso antes, porque facilita o processo depois do clube pela questão financeira, né? Esses atletas, assim, digamos, a maioria vem para cá, não são do Ipiranga, são de empresários, aí, enfim. Na hora de repassar, digamos, que vai bem e tal, um time, uma Série A aí, se interessa e tal, fica tudo para o empresário ou o Ipiranga tem um assim, percentual? Tem dois direitos aí, né? Tem o direito federativo. Quando tu faz um contrato pelo Ipiranga, tu tem o atleta é 100% do Ipiranga. Tu fez o contrato, o atleta só pode jogar pelo Ipiranga. Esse é o direito federativo. Enquanto ele tiver contrato. Enquanto ele tiver contrato aqui. Por exemplo, tu colocou lá 2 anos de contrato, ou gatilho de renovação de 1 mais 1, desses 2 anos ele é atleta do Ipiranga, 100% do Ipiranga. E tem os direitos econômicos. O que a gente coloca no direito econômico? Que é mais volúvel, né? A gente coloca, para atrair o atleta, a gente coloca, por exemplo, veio um atleta do Avaí, a gente vai deixar um percentual para o Avaí, vai deixar um percentual para o atleta e para o empresário e vai ficar com um percentual para o Ipiranga, dentro da cláusula da multa, para ele sair antes do término do contrato, antes do direito federativo. Então, a gente tenta sempre ter mais de 50%, para a gente ter mais voz na hora de definir a negociação ou não. Pintou, por exemplo, eu vou dar a do Eric aqui. O Eric, nós tínhamos 50% do Eric, o empresário e o Eric tinham mais 50%. O Eric foi negociado por Vasco, o Vasco pagou 100 mil, acredito, pelo empréstimo, e ficou com a opção de compra de mais 1 milhão. Por 70% do Eric, o Ipiranga ainda ficaria com 30%. Então, se o Eric performar no Vasco, né, atingir as metas lá, o Vasco tem que pagar mais 1 milhão, 500 mil do Ipiranga e 500 mil do empresário. Normalmente se faz assim, né, se dilui esse percentual entre empresário e atleta, né, que na verdade é em nome do atleta, porque o empresário não pode ter esse percentual, é em nome do atleta, e se dilui às vezes num terceiro clube quando tu atrai o atleta para cá. Por exemplo, tu pega um jogador que está empregado no Passo Fundo. Passo Fundo não vai te liberar o jogador de graça, né? Então para não ter que pagar uma multa dele, tu negocia, traz o atleta para cá, a gente deixa um percentual futuro, numa futura venda, o Passo Fundo fica com um percentual. E aí tu gera algum negócio que pode gerar receita futura ou pode gerar nada, né? Mas o clube também não abre mão do atleta por nada, e o Ipiranga, no caso, traz o atleta. Dizem que o atleta diz, eu quero ir embora, eu tenho proposta X e eu quero ir. Não, assim, nós tivemos 2 casos, vou citar nomes, o Gedeilson e o Carlos Alexandre, né, no meio do campeonato da Série C.
A gente não liberou, o Gedeilson até a gente renovou o contrato, fez uma proposta para ele, renovou o contrato, estendeu o contrato até o final do ano que vem. O Carlos Alexandre a gente renovou o contrato até o final do Gauchão. Aumentou o salário e aumenta a multa, né? Tipo, tu dá de um lado e ganha do outro. A gente aumentou a multa contratual deles, inclusive o Gedeilson, o time do Azerbaijão quis pagar a multa dele, e aí a gente renovou o contrato dele aumentando a multa para que tenha um retorno um pouquinho melhor para o clube. E aí, claro, aí tu tem que ceder também de outro lado. Quando acabou a Série C, a gente acabou emprestando o Gedeilson para o Criciúma, porque aí é uma Série B de brasileiro, o atleta ia estar em atividade, queria jogar, e aí tu acaba cedendo, porque tu tem que ter um ambiente, né, saudável, né, uma relação boa com o atleta também, até para ele ter confiança que se viesse uma coisa realmente interessante para ele, a gente ia gerar um negócio. Mas assim, o Ipiranga, isso eu fico muito feliz de trabalhar para o Ipiranga por causa disso. O Ipiranga coloca essas negociações em segundo plano. O Ipiranga quer ganhar campeonato, quer ter os melhores jogadores dentro do Ipiranga. Por isso o atleta, normalmente eles vêm falando, o empresário e os atletas, mas vai resolver o problema da minha família, vai resolver uma oportunidade de ouro para mim. Tal. Mas aí eu tenho que pensar em 40 famílias que estão lá no Ipiranga. Com todos os funcionários, quase 50 famílias que estão lá no Ipiranga. Então eu não posso pensar numa família só. Então isso eu digo muito para eles, assim, tens um contrato, tu assinou o contrato, quando tu assinou, tu recebeu, por isso o Ipiranga está cumprindo com a parte dele, a gente precisa que tu cumpra com a tua parte. A não ser que venha um negócio que realmente seja bom para o Ipiranga, seja bom para o atleta, seja bom para outro clube. A gente pode gerar algum negócio. Até porque eles fazem parte de um grupo e, digamos, a minha bola é muito boa e de repente estão de olho e me querem, mas também eu tenho que levar em consideração que estou dentro de um grupo, de um time, de um clube, entende, que está sendo visto. Claro. Sendo percebido, sendo notado, quer dizer, não é só a minha bola. Sim, não, e num ambiente extremamente favorável para que ele possa render, né? Às vezes tu sai daqui e vai para lá, algumas bolas murcham. Porque o esquema do Luizinho chama muita atenção também, porque assim, tu joga para frente, tu joga feliz, tu joga, né, com a bola no pé, então otimiza também a valorização de alguns atletas que têm mais qualidade técnica, né? Às vezes um jogador com mais qualidade técnica, mas num esquema que só marque, que jogue mais reativo, como estão chamando hoje, né, mas que jogue mais no contra-ataque, esse jogador com mais técnica às vezes não aparece, né? Às vezes não consegue potencializar a qualidade individual do jogador. O esquema do Luizinho, apesar de ser, até a gente brinca internamente, que é muito ofensivo para nossas características do Rio Grande do Sul, é um esquema que potencializa isso, que pode elevar. O Gauchão aí, que é normalmente um campeonato rápido, de repente, nós já tivemos casos aí de que jogar com a bola no chão, querer trocar passes e tal, quando tu viu, falta 2 rodadas, e aí para recuperar, né? E o Gauchão tem muito negócio de jogador forte, de bola alçada e tal, né? Então a gente tenta equilibrar, né? Eu sou um pouco mais retranqueiro, né? Até pela essência, assim, eu sou de Rio Grande, então um futebol mais duro, né? A gente tenta equilibrar, tá? Tem uns zagueiros bons na bola aérea, né? Tem bons batedores de falta dentro do grupo, a gente tenta equilibrar isso. Mas quando a gente escolheu essa comissão técnica específica, a gente quer propor uma coisa diferente, a gente quer propor realmente um futebol que alegre, que a torcida vá para o estádio e tenha orgulho do que o Ipiranga está fazendo. Não só em termos de resultado. Óbvio que se a gente não tiver resultado com o Fernando Diniz no Fluminense, se não tiver resultado, vai ser demitido, não vai conseguir ter sequência no trabalho. Óbvio que a gente precisa ter resultado, por isso a gente tem que ter um equilíbrio. Mas o Campeonato Gaúcho esse ano vai ser extremamente difícil para o Ipiranga. A gente sabe disso, está se preparando para isso. A gente tem 5 jogos em casa, 6 fora. Desses 5 jogos em casa, um é Inter e outro é Juventude. Então são times de Série A e B. Sempre é premiado com essas coisas aí. E a gente só tem 3 jogos contra time do mesmo tamanho do Ipiranga em termos de orçamento. A gente só tem 3 jogos em casa. E sabe que para escapar do rebaixamento aí, sem correr nenhum risco é 10, 12 pontos. E para classificar precisa de 18. Então a gente vai ter que procurar no mínimo umas 2, 3 vitórias fora para que a gente consiga chegar à semifinal, que é a projeção do clube, que é o pedido da direção. 15 de janeiro. 15 de janeiro. 15 de janeiro. Precisa treinar no mínimo aí um mês antes. Mais. A gente vai apresentar dia 1º de dezembro. 45 dias, porque tem Natal e Ano Novo ali que dá uma quebrada, né? 3 dias de cada. 3 dias do Natal, 3 dias do Essa Ano parada vale para o Ipiranga, vale para a maioria dos, ou para todos,
clubes, né? Não, eu digo assim, a questão emocional é tão importante quanto a questão técnica e física, né? Tu segurar um cara para treinar no Natal e no Ano Novo longe da família, tu está prejudicando o clube, não estás ajudando, né? Não, claro. Muito bem, nós estamos conversando hoje aqui com o gerente de futebol do Ipiranga, o Farney Coelho. Nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje e já voltamos. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim e também de Sicredi, hoje recebendo com muito prazer aqui o diretor de futebol Farney, que é o diretor de futebol do Ipiranga Futebol Clube, uma das peças importantes na montagem do time, enfim, né? Acho que o futebol hoje passa muito, se decide dentro do campo, mas vou fazer uma figura aqui, nem sempre se decide dentro do campo, se decide antes. Às vezes tu pode perder antes, às vezes tu pode ganhar antes, e isso passa muito por quem está no comando de tudo isso. Farney, eu tive para mim, assim, ao longo do futebol, assim, eu estou falando de grandes times, né, mas que também se encaixa nos times médios e tal, né? Eu acho que todo grupo, não só o time, especialmente dentro de campo, mas todo grupo, eu não acredito em time que não tenha, digamos, uma forte liderança dentro do gramado, uma ou duas, né, que, assim, que os demais respeitam por respeito mesmo, né? E o cara que é líder, não, às vezes não pela bola até, mas pela imposição, pelo respeito que ele granjeou, enfim, no vestiário, fora do vestiário, nas conversas, né? Junto à arbitragem, não é peitar árbitro, não é peitar técnico, eu falo assim daqueles, esse é o nosso líder, né? O Ipiranga está preocupado, digamos, ele leva em conta essa questão. Isso me preocupa muito na montagem do plantel. Na verdade, a gente tem que ter 4 líderes, né? A gente fala que no futebol ali a gente tem pelo menos 4 líderes. Um líder defensivo, que vai organizar o sistema defensivo, vai sair lá, marca aqui, marca lá. Um líder ofensivo, que vai organizar a questão da parte ofensiva, né? Que vai ajudar o treinador na parte ofensiva, né? A gente precisa ter um líder técnico, que quando o jogo está difícil, larga a bola nele que ele vai resolver, ele vai segurar a bola, ele vai dar um passe, ele vai dar um tempo na bola, ele vai saber a hora de acelerar, a hora de diminuir, a hora de segurar a bola. E tem que ter o líder de verdade, o líder, o capitão do time, o líder de comando, né? A gente precisa ter os 4 líderes. Claro que às vezes o líder defensivo pode ser o capitão, pode ser o líder técnico, pode ser o líder ofensivo. A gente pode otimizar isso, a questão das lideranças. Mas é muito importante que tenha liderança, tanto para a gente,
né, para o contato com os jogadores, e aí funciona quase que como um sindicato dos atletas. Assim, tu tem um problema por exemplo, tu está negociando um bicho, né, uma premiação com o atleta. Se tu vai lá no grupo para negociar com 30 jogadores, um quer uma coisa, outro quer outra, então é melhor tu ter um líder ali que traga, né, a demanda para a gente levar para a direção e fica mais tranquilo, tanto para isso, para esses assuntos extra-campo, quanto principalmente para assunto dentro do campo. Que é como tu disse, a arbitragem tem que estar muito próximo, tem que saber cobrar, tem que saber a forma de cobrar, tem que saber o momento do jogo, tu tá pressionando os caras, tu tem que fazer o gol. Cobrar, né? o próprio companheiro, né? Tu saber, tem que saber sofrer. Nós pegamos o Inter aqui, então o Inter está em cima da gente, a gente tem que saber sofrer em determinado momento do jogo para que daqui a pouco o Inter canse um pouquinho e a gente consiga atacar de novo. Então, esse tipo de entendimento do jogo, aí só com a maturidade, só com liderança, às vezes nem é tão por questão de idade, é questão de personalidade mesmo. E isso a gente busca. Esse ano a gente tinha o Gedeilson, que era o nosso capitão, que era um exemplo na questão de conduta, né, principalmente extra-campo, né, com família, com 2 filhos, né, na verdade um filho e a esposa está grávida. E nos ajudou muito, todos os jogadores. Para ter uma ideia, no início até estranhava, porque nós estamos num ambiente profissional, né? É um clube associativo, mas é uma gestão profissional. As esposas, os filhos ficavam na arquibancada nos treinos, no nosso ambiente de trabalho, tu olhava para cima, estavam as esposas e os filhos. Depois eu fui percebendo que isso é da cultura de Erechim, é a capital da amizade, que é acolhedora, né? E que as esposas lá em cima com os filhos não iam atrapalhar o nosso trabalho dentro do campo. Pelo contrário, e até otimizar, que o jogador ia treinar mais feliz, mais tranquilo. Depois do jogo, depois do treino, acabou o treino finalizado, as crianças desciam para brincar com os pais no campo, né? Então, gerou um ambiente familiar e eu acho que isso potencializou demais também o nosso trabalho, e exatamente também pela questão das lideranças nossas, que eram familiares, né? Imagina se fosse só jogadores solteiros, festeiros e tal. Eu te digo que esse grupo do Ipiranga de 2022... a gente teve problema aí com 2, 3 atletas em questão de noite, muito poucos problemas, a gente não teve questão de festa, não atrapalhou desempenho em questão de noite, e a gente sabe que Erechim, né, nos proporciona vários bares e restaurantes e tal, mas a gente não teve problema com isso, foi um grupo extremamente familiar, também pela questão das lideranças que tinha dentro do grupo. Eu acho que isso é importante, porque depois que o juiz apita, a bola rola, o técnico pode ficar gritando lá de fora e tal, mas às vezes mais proximamente, quem tem uma liderança, assim, enxerga o jogo também, ele tem tanta autoridade quase quanto o técnico de chegar e dizer, tu tá meio devagar, né? Eu acho que isso ajuda, né? Isso influi. Facilita bastante. Influi. Preparação física, porque a Série C é um campeonato relativamente longo, né? Muitas viagens, lesões, cartões, às vezes até tecnicamente o atleta não está bem, ou às vezes precisa mudar umas características, tudo isso sendo levado em conta. Sim, a gente tem... O técnico olha para trás, mas... A gente tem uma comissão técnica que veio com o Luizinho, que é o Polaco, né, que é o César Polaco, que é o nosso preparador físico, e o Alexandre, que é o Xande, que é o nosso auxiliar técnico. Esses são profissionais ligados ao Luizinho, né, que vieram junto com o Luizinho. Mas em termos de organização, até para o pessoal entender também como é que a gente trabalha ali dentro do Ipiranga. A gente tinha uma clínica de fisioterapia que era dentro de Erechim, a gente acabou no meio do campeonato optando por rescindir e trazendo um fisioterapeuta para dentro do clube. Hoje a gente tem um fisioterapeuta dentro do clube, a gente usa as instalações em parceria com a URI também, em algum caso mais especial a gente usa a URI, né, um departamento fantástico, os equipamentos que eles têm lá. Então a gente usa o preventivo e a manutenção dentro do clube. Em casos mais urgentes a gente vai para a URI com a questão da fisioterapia. Mas a questão da preparação física, eles fazem um grande planejamento de trabalho com a avaliação dos jogadores, né? E tem um microciclo que é semanal, de carga semanal de treino. Essa carga semanal a gente faz reunião toda sexta-feira, definindo a programação da próxima semana.
E aí, como eu sou educador físico, e aí eu digo para eles que na minha função de gerente, eu não sou especialista em nada, mas eu tenho uma visão holística, né, para entender um pouquinho de cada coisa, para poder discutir com eles, para poder debater. Então, o Polaco e o Luizinho têm uma virtude muito grande com o Xande, com a comissão técnica, que é a diminuição de carga de treinamento. Eles treinam aquilo que eles podem treinar. Tu não chega no Ipiranga e vê um treino de 2 horas. Tu nunca vai chegar no Ipiranga e vai ver um treino de 2 horas. O treino ali é 1 hora e meia, um treino muito intenso, uma intensidade muito alta, mas um treino mais curto, né? A gente treina muito específico aquilo que ele quer treinar, mas é um treino mais curto, né? Também tu não vai ver, assim, sessão de treino. Quando eu comecei no futebol, se fazia às vezes 11 por 1, 11 treinos, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, 11 treinos seguidos para um turno de folga, né? 11 turnos de treino para um turno de folga. Hoje a gente treina ali no máximo, exagerando na pré-temporada, 3 turnos e 1 de folga, né? Porque a gente sabe que o tempo de recuperação é tão importante quanto o tempo empregado no trabalho. Então a recuperação do jogador hoje é treinamento. Então a gente trabalha com a intensidade muito alta, dá esse tempo, esse lastro aí para o jogador recuperar, por isso que questão de noite, de festa, né, de própria fisioterapia, de manutenção de trabalho é tão importante, para que ele realmente ganhe, né? O treinamento tu perde, né? Tu ganha na recuperação, na alimentação, né, no descanso, no sono, né? Então a gente trabalha numa carga que a gente considera ideal ali, perto de 80% da carga máxima, 90%, mas num tempo reduzido, sempre entendendo, e aí não é aplicativo, aí não é nenhum sistema, não é GPS, é no olho do atleta. Qual o teu nível de cansaço, como é que tu está sentindo, como é que foi a sessão de treino para ti, e nada supera a conversa. O jogador entende como é que ele está. Pô, eu estou sentindo uma dorzinha aqui. Bom, preserva ele lá, tira ele do treino aqui. Então o Polaco trabalha muito com isso, com esse feeling, né, com essa conversa com o atleta, também sentindo, pô, aquele atleta não quer sair do treino porque ele está brigando por posição, mas ele está puxando a perna lá, vamos tirar ele. Tipo, já conhecendo as pessoas, conhecendo os atletas, também por isso é tão importante, né, a manutenção, né, do trabalho, né, de alguns jogadores e tal, facilita esse entendimento, mas a preparação física é sim um fator preponderante. A gente coloca preparação física, a parte tática, a parte técnica e a parte emocional no mesmo patamar, sabe? Tu vai ganhar um jogo quando estiver emocionalmente bem treinado, fisicamente bem treinado, taticamente bem treinado e tecnicamente bem treinado. Então, tipo, quando tu monta o cronograma lá, o macrociclo, né, o ciclo de treinamento, tu tem que potencializar todas as áreas do jogador. Tu tem que entender o jogador como ser humano e tentar potencializar todas as áreas do jogador. Eu sei que essa questão tinha que ser com o técnico e tal, mas houve um tempo aí, o futebol mais do passado, aí, que acabado o trabalho normal, digamos, um treino coletivo, né, que você dizia, os jogadores ficavam batendo falta, os jogadores ficavam batendo escanteio, os jogadores ficavam batendo pênalti. Eu conheci vários jogadores que batiam 1, 2, 50 faltas depois do treino, né? Já estavam liberados para ir embora, mas a bola parada, eu entendo que o futebol está cheio aí de exemplos. A bola parada ainda é um ponto importante. Tem times, o Corinthians é 50% dos gols é bola parada. É oriundo, a iniciação dela é de bola parada. Tem times que é quase 50% dos gols, né? E o Ipiranga leva a sério isso? Não é tão simples, tá? Não é tão simples. Eu gostaria de treinar mais bola parada do que a gente treina. Mas treina, tá? O Luizinho, até porque o Luizinho era um exímio treinador de falta, né? Era um exímio cobrador de falta. Mas eu gostaria de treinar mais escanteios, mais falta lateral também, cabeceios e tal. Eu acho que é importante porque é um dos momentos do jogo decisivo. Nós tivemos, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que só 4 gols de falta, 4 gols oriundos de bola parada durante o ano, se eu não me engano. A gente fez 38 gols, então foi 34 de bola rolando, se eu não me engano, mas foi muito pouco. Mas claro que é bom por um lado, porque tu otimiza a questão da... O Luizinho olha sempre pro lado positivo das coisas, né? Que a gente usa, a gente consegue construir, né? Porque o número de gols não é um número de gols ruins, o número de gols foi um número de gols bacana, mas a questão da bola parada, nossa, a gente não fez tantos gols. E tinha bons cobradores de falta, Cezinha, muito bom cobrador, João Pedro, muito bom cobrador de falta, a gente tinha bons cobradores de falta, mas a gente acabou não conseguindo otimizar.
não dá mais para fazer todos os dias, não dá mais para te colocar como... Ele tem que estar inserido na carga de treinamento. Isso eu entendo o que o fisiologista diz, que o preparador físico diz. Não pode querer que o Rogério Ceni, entre aspas, mas que o nosso cobrador de falta lá fique todos os dias depois do treino batendo 50 faltas, porque ele pode, de repente, estar com uma carga alta e lesionar, né? Eu vi algumas lesões por sobrecarga de batida na bola, né, no adutor e tal. Os jogadores hoje estão jogando muito no limite. Então, essa questão de treinamento de falta também tem que estar previsto no programa da semana. Ó, na terça-feira de manhã e na quinta-feira à tarde, o jogador vai ter meia hora pós-treino para poder fazer esse trabalho específico de bola parada. Tipo, isso tem que estar na programação de treinamento e, claro, contar com a boa vontade do jogador, que aqui a gente não teve problema, tá? Mas também contar com a boa vontade não só do jogador. Por exemplo, o jogador fica meia hora depois do treino, ele vai para o vestiário, toma um banho, vai ficar 1 hora a mais do que os outros jogadores. Aí eu preciso que a rouparia esteja aberta, eu preciso que a fisioterapia esteja aberta, né? A gente precisa que todo o ambiente esteja preparado para que o jogador fique 50 minutos a mais treinando. Eu tive problema com o jogador treinando falta em outros clubes, né? E quando ele saiu do treino, ele ficou trancado porque o clube já tinha fechado a rouparia, já tinha fechado, o clube já tinha ido embora. Então, isso tem que ser programado, tem que estar na programação de treinamento. Sem entrar em nomes, não sei se tu pode entrar em nomes, daquele grupo lá do começo do Gauchão, algum jogador pode voltar? Dos que saíram? Os que saíram. Pode retornar? Então, assim, dos que saíram... Retornar, eu digo, os que saíram para outros clubes. Dos que saíram, o jogador que é nosso, que pertence ao Ipiranga, que é jogador do Ipiranga, o Vasco tem opção de compra, mas é do Ipiranga, é o Eric, o artilheiro do Gauchão. O Eric é jogador do Ipiranga até o final de 2023. Então, claro que o Vasco pode fazer a opção de compra, o Eric tem jogado alguns jogos, outros jogos não, né? Mas é um valor acessível para o Vasco pagar. O Eric é o mais próximo de retornar, porque é um jogador do Ipiranga. Se o Vasco não optar por compra, o Gedeilson retorna, mas o Gedeilson está só emprestado, né? O Gedeilson não saiu na coisa. O Gedeilson é um jogador nosso. A base do time, Carlos Alexandre, o Whindersson, o Edson, o Gustavo, o Robson, essa base do time continua, né? Continua conosco. Lohan. A gente perdeu alguns jogadores, Mateuzinho, que está com cirurgia no joelho, acho muito difícil retornar. O Falcão está no Bahia com um contrato longo, é difícil que o Bahia libere. O Diego Porfírio está jogando no Curitiba, alguns jogos Série A do brasileiro, então é difícil que retorne. A gente tem que ser realista também com o torcedor, para não criar expectativa. Mas eu acho que o nosso trabalho também é achar novos Falcão, eu falo isso muito com o Luizinho, né? Achar novos Mateuzinho, achar novos Eric, porque, querendo ou não, o orçamento nosso continua dos 250 mil. E esses jogadores se valorizaram muito. O presidente esteve aqui e disse, o Farner me pediu mais 50 mil, eu vou dar um jeito aí de conseguir. Eu estou pedindo, ele está tentando, né? E eu entendo, eu respeito muito isso, porque realmente a gente tem que fazer, a gente não pode criar problemas para o clube. Sim. Né? A gente tem que trabalhar dentro da nossa realidade, até porque eu acredito muito naquilo que é 50-50. Se eu criar 50%, se eu tenho lá 100 mil e eu boto 80 mil na folha de jogadores, eu vou ter problema no ambiente. Porque daqui a pouco eu vou ter que uma viagem, a logística vai ter que ser pior, daqui a pouco uma premiação eu não vou poder dar, daqui a pouco uma alimentação vai ter que ser um pouquinho inferior. Então a gente entende que para aumentar o salário, para aumentar a folha, também depende da gente, daqui a pouco passar 1 ou 2 fases da Copa do Brasil, ou daqui a pouco tentar um pouco mais de patrocínio, né? Tentar um pouco mais de renda no jogo também com o torcedor, né? O sócio está muito bacana, até agradeço os sócios aí que estão pagando em dia, tem mais de 2.000 sócios pagando em dia, sem futebol, então, agradeço, e raramente a gente tem mais de 2.000 pessoas no estádio, então tu vê como... Eu criei de vez em quando, o tempo que eu escrevia, o público médio era de 700 pessoas. E tu vê que tem 2.000 sócios, o Ipiranga tem 2.000 sócios pagando sem futebol. Sabe, seja um pouco mais, né? Mas, na verdade era para ter 4, 5 mil pessoas sempre. Eu acredito que tem em média ali umas 1.000, eu não tenho os dados certos, mas acredito que umas 1.500 pessoas tá colocando esse ano em média, né? Mas é pouco, acredito que... Pouco, né? O estádio é grande, né? Mas os jogos tinham que ter no mínimo aí umas 3, 4, até 5 mil pessoas, que vem times fortes, que fomos. E o Ipiranga vem fazendo boas campanhas já há algum tempo, consolidado na Série C, consolidado na Série C, que é um campeonato muito difícil. Nós estamos entre os 60 melhores clubes do Brasil,
né? E eu não sei a renda per capita, né, de Erechim, se está entre as 60 melhores cidades do Brasil, mas o Ipiranga está entre os... Hoje é o número 50, né, no ranking da CBF, né, e provavelmente passe já o Brasil de Pelotas, que já caiu para D. Então vai passar. Eu te agradeço aí, prazer em te conhecer aí. Nós vamos conversar mais ao longo agora de 2023 aí, né? O programa está aberto aqui, né? E te desejo realmente ao Ipiranga que possa fazer novamente repetir, 2022, quem sabe com o acesso, fica à vontade aí, rapidamente. Eu que agradeço o espaço, estou sempre à disposição de vocês, quando precisar, estou aqui ganhando ou perdendo, a gente bota a cara aqui, não tem problema. Tá? E agradeço não só vocês, mas toda a acolhida que a cidade tem dado para nós, para todos os profissionais que trabalham dentro do Ipiranga. Muito obrigado, Farney, muito obrigado a todos de casa, até uma próxima, boa noite. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.